os riscos da compra de um imóvel na planta. Os apartamentos estão prontos há 6 meses, mas uma construtora de Águas Claras não libera a documentação para o financiamento. E mesmo sem poder morar, a taxa do condomínio já está sendo cobrada. Em frente ao condomínio, que está pronto para morar em Águas Claras, compradores decepcionados. O grupo mandou fazer até esta faixa. Previsão de entrega das unidades, julho de 2010. Mais de um ano depois, ainda falta a averbação do Habite-se, junto ao cartório de registro de imóveis. Sem isso, quem precisa não consegue fazer financiamento junto aos bancos. São quase 350 apartamentos. Quem comprou à vista já está morando. Por isso, luzes acesas em algumas unidades. Mas quem precisa de financiamento, quase 80% dos compradores, por enquanto, só tem uma opção: aceitar a proposta da construtora. Caso contrário, não recebe as chaves. Ela faz uma proposta, desde que a gente procure a construtora, de uma alienação provisória. O que é isso? Eles estão pedindo para que a gente assine um contrato provisório até a liberação do Habite-se, até a averbação. E após essa averbação, a gente cancela esse contrato e faz, junto ao banco, o financiamento. No entanto, existe uma cláusula nesse contrato que a gente abre mão dos nossos direitos de colocar na justiça a construtora, até mesmo por danos morais. O casal Norma e Aguinaldo, que mora de aluguel, não concordou com a proposta. Eles teriam que ter entregue esse apartamento em julho de 2010. E lá no contrato consta uma cláusula de 0,5% por não ter entregue no prazo. E se a gente assinar isso, nós teríamos que abrir mão de todo e qualquer direito. Ou esse direito, ou direito de dano moral, material. André procurou o PROCON. E lá no PROCON a construtora informou que eu não entro porque eu não quero. Então fica nessa. Eles alegam que não entra porque não quer por causa da proposta que eles fizeram de alienação? Justamente. E com esse tipo de proposta eu não concordo. Porque eu me sinto lesado, já estou me sentindo lesado. E os compradores, que não podem nem entrar nos apartamentos, há 3 meses estão até recebendo a cobrança de taxa de condomínio. Enquanto as chaves não são entregues aos futuros moradores, muitos deles estão enfrentando dificuldades. Nós vamos ver agora como estão vivendo a Norma e o Aguinaldo, compradores daquele condomínio que estão impedidos de se mudar. Com a papelada na mesa, Aguinaldo avalia a situação. Há 7 meses ele paga aluguel e 2 condomínios, cerca de R$ 1.600 por mês de prejuízo. Resultado, dívidas e mais dívidas. Cheque especial nem falo, todo mês eu estou dentro do cheque especial. Eu tenho 3 filhas, uma continua no colégio particular e 2 nós tiramos no início do ano e colocamos no colégio público, porque a gente sabia que não tinha condição de arcar com essa despesa sem ter recebido o imóvel. O sofá novo fica coberto para não estragar. O que o casal tem está encaixotado. Utensílios de cozinha e roupas são arrumados no improviso. Norma já não aguenta mais a situação e está decepcionada. Minha situação está difícil, tudo no improviso, isso não é vida para um ser humano. A construtora João Fortes informou que o processo de averbação do Habite-se está em andamento, mas não deu prazo algum para entregar essa documentação. E para saber o que você pode fazer numa situação dessas, a gente convidou o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, Geraldo Tardan. Bom dia. Bom dia. Primeira pergunta, esse contrato de alienação, ele pode ser feito, ele sai no nome do morador? Não, nós desaconselhamos esse contrato. Por quê? Apesar da vontade do consumidor de entrar no imóvel, ele vai estar renunciando a direitos futuros. Então isso a gente consegue reverter na justiça, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que você não pode abrir mão de cláusulas indenizatórias, de compensação indenizatória. Ou seja, já é um contrato errado. Já é um contrato errado, mas dá mais trabalho. A segunda, essa alienação provisória, ela não pode ser no nome do titular, tá? Porque se o morador fizer essa alienação provisória no nome dele, não vai ser provisória, é definitiva. E aí ele não consegue financiamento com o banco. O banco não vai financiar um imóvel para ele mesmo. Ele acaba sendo forçado a fazer o financiamento com a construtora, né? Exatamente isso. Onde os juros são maiores. Então ele não deve fazer essa alienação provisória. Como também não pode ser cobrado dele condomínio.
E quem já Tá? pagou o condomínio? O que ele pode fazer é uma ação regressiva contra a construtora. O condomínio, antes de encaminhar para essas pessoas do condomínio, tem que saber quem recebeu. Quem não recebeu e está com problema, deve encaminhar esse condomínio para a construtora. E não para o condômino que ainda não reside. A gente viu na reportagem, tem algumas pessoas morando lá, né? É, Essas pessoas devem pagar. Quem não mora, não paga. Exatamente isso. Quem não mora, não paga. E mesmo essas pessoas que estão morando, mas que receberam com atraso, eles têm direito a uma ação de lucro cessante ou, como ele falou que tem a previsão de uma multa de 0,5% sobre o valor do contrato ou sobre o valor atualizado do imóvel, entrar com a ação de execução dessa multa. Ainda, como esse casal que apareceu, que está sofrendo toda uma... Tirou o filho da escola, não tem dinheiro mais para pagar. Tirou o filho da escola, um monte de contratempo, cabe a ele ainda, nesse caso, para ele, danos morais. Os outros têm que analisar detalhadamente. Também o atraso na baixa na agilidade do... A construtora não tem um prazo para fornecer esse documento depois que sai o ABITS? Tem. Acontece a expedição de ABITS, ele tem até 60 dias para poder conseguir essa verbação. E se ele estourar esse prazo? Se ele estourar esse prazo, já tem uma decisão do STJ indenizando em até R$20 mil, não quer dizer que vai ser 20, por atraso na baixa da hipoteca, na expedição do ABITS, na verbação do ABITS. Então, isso pode ser compensado numa ação de danos morais. E o que essas pessoas fazem? Elas vão ao PROCON, elas já vão direto a um juizado especial. O que fazer agora? O que fazer agora? Porque não dá para ficar esperando. O que nós aconselhamos, pode ter duas opções. Primeiro, aguardar a entrega. E aí depois... essa entrega levar mais ou menos uns 6 meses, 1 ano até, porque prazos, eles não estão Uma situação é essa, aguardar a entrega e nessa entrega ele, após a entrega, fazer a ação, porque aí já tem todo o período de indenização calculado. A segunda situação é ele entrar na justiça, pedindo a aplicação só do INCC e não já mudar para IGPM 1%. Então ele vai pedir a aplicação só do Índice Nacional da Construção. Essas são as formas que se corrigem o saldo devedor, Exatamente, né? só que se corrige sua dívida. Com a tutela, um pedido de antecipação de tutela de posse imediata. Porque quem está causando o inadimplemento do consumidor não é ele. Ele quer pagar. Ele está impedido de pagar pelo inadimplemento da construtora junto à verbação do ABITS no INSS. E como se prevenir para isso não acontecer na hora de você comprar um imóvel na planta? Essa é a melhor pergunta. Primeiro, imóvel na planta é longe de ser investimento. O consumidor tem que esquecer isso. Se ele for fazer uma pesquisa mercadológica, ele vai ver que um imóvel de 3 anos de uso, o metro quadrado é mais barato que o metro quadrado de um imóvel na planta. Ou seja, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. E segundo, ele deve fazer uma pesquisa exaustiva. PROCON, Ministério Público, CREA, IBEDEC, pegar outros empreendimentos lançados por essa empresa, visitar os síndicos e perguntar se teve atraso, se não teve atraso, como é que foi o pós-venda, como é que foi a solução de vícios. Ok, muito obrigada pela sua presença, presidente. Bom dia para o senhor. Você também. As informações do quadro Direito do Cidadão vão estar daqui a pouco no nosso site.